Hoje eu penso em lidar com um texto bem pequeno, mas um texto também muito relevante, que é o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. A famosa frase de Josué, quando ele junta todo o povo de Israel já no final da sua vida, e ao renovar a aliança do povo com o Deus de Israel, ele faz algumas recomendações quanto ao culto que o povo deveria prestar a Deus ou aos outros deuses. Josué coloca diante deles a escolha: ou vocês servem o Deus de Israel, ou vocês servem aos deuses dessa terra. Que escolha vocês querem fazer? Independente da escolha que vocês façam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olá, sou o Paulo On e você está no texto em 10. Antes de mais nada, gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube. Aperte o botãozinho de inscreva-se e também acione o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. Nós temos tido um grande volume de conteúdo, porque a partir desse mês nós integramos a esse canal tanto os vídeos do grego diário e também do hebraico diário. Então, literalmente, todo dia você tem boas novidades pintando aqui nesse canal. Novidades essas que podem com certeza te ajudar a entender melhor a Bíblia Sagrada. Então é isso e vamos lá para o texto de hoje. Josué 24, no finalzinho do versículo 15, diz o seguinte: Ve'anochi ubeiti na'avod et Adonai. Algumas considerações gramaticais são importantes. A oração começa com a conjunção ve. Comumente nós achamos que a conjunção ve, tal como ela está expressa no dicionário, ela expressa apenas uma relação de adição, ou seja, tem função de cópula. Entretanto, dependendo da ocorrência da conjunção ve e dependendo do texto ou do contexto onde ela aparece, essa conjunção pode assumir um sentido oposto a simplesmente somar coisas ou a adicionar ideias dentro de uma corrente da narrativa. Nesse caso, o contexto é um contexto adversativo. Vocês podem escolher a quem servir. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem aos deuses das nações. Vocês podem fazer essa decisão, vocês podem fazer essa escolha. Entretanto, contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo ponto que é importante salientar é que nós temos um sujeito composto aqui. Eu e a minha casa. Anochi ubeiti. O pronome pessoal Anochi é uma forma provavelmente mais antiga da forma mais usual do Antigo Testamento, ani. Anochi também é até a forma, por exemplo, que aparece no prólogo dos 10 mandamentos. Então, eu, primeira pessoa do singular, pronome Anochi ubeiti. Esse ve, que está na forma de u, é a conjunção aditiva, que nesse caso, sim, assume a função de cópula. Eu e a minha casa. Beiti é o bait com o sufixo pronominal da primeira pessoa do singular, minha casa. Baiti está numa forma de construto absoluto. Então, o sujeito dessa oração é eu e minha casa. Anochi ubeiti. E esse sujeito composto rege o verbo principal na'avod. Eu e minha casa serviremos. Serviremos quem? Et Adonai. Quando nós temos et, que é o sinal acusativo, mais o substantivo em questão, Adonai, nós temos aí um caso de objeto direto. Geralmente, quando nós temos o et, nós temos a sinalização de um objeto direto, que é o objeto direto do verbo principal, na'avod. Então, eu e minha casa serviremos o Senhor. É um objeto direto de pessoas. Quem serve, serve a alguém. Então, serviremos ao Senhor, objeto direto de pessoa. O ponto importante aqui, além dessas considerações gramaticais, é nós analisarmos um pouco sobre o contexto e sobre do que Josué está falando. Porque ele diz que ele, Josué, e a sua casa vão servir ao Senhor.
nós não podemos esquecer que o contexto histórico de Josué não trata da nação de Israel como um estado único, unificado, tal qual ele vai se constituir ao longo do tempo com o reinado de Saul e chegando ao seu auge no reinado de Davi e Salomão. Nós temos aqui as 12 tribos que passaram 40 anos no deserto e que, sob a liderança de Josué, tem um árduo processo de conquista da terra prometida outrora por Deus. Depois de toda a vida de Josué, de conquista e de lutas, o povo finalmente se estabelece em Canaã e essas tribos, que constituem Israel, recebem cada qual a sua porção de terra, a sua herança. Então, o contexto de Israel aqui é um contexto eminentemente tribal. E do que são formados as tribos de Israel, as 12 tribos que você pode ver aqui no mapa ao lado? Cada tribo, que é chamada em algumas vezes de Shebet, mas também de Maté, essas tribos são constituídas de grandes clãs familiares. Esses clãs que serão chamados de Mishpahá. Mishpahá são grandes famílias. Então, a estrutura tribal de Israel é uma estrutura familiar por essência. Nós temos as tribos, que representam as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, e cada filho tem a sua descendência, que constitui cada qual grandes clãs familiares, os Mishpahat. E esses clãs familiares são formados de pequenos núcleos familiares, que nós comumente chamamos de casa, família, ou em hebraico, Bait. E é justamente esse conceito de Bait que Josué elenca. Eu e minha casa. Anohi u beiti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quais que são as implicações teológicas que nós temos numa declaração tão singela e também tão famosa que Josué faz diante de toda a sua congregação? Quando nós lemos toda a narrativa do Pentateuco, nós temos a clara impressão de que o povo de Israel não é um povo que foi programado a cumprir com todos os mandamentos do Senhor. É um povo obstinado, um povo rebelde e um povo que várias vezes arrumou confusão e duvidou da provisão de Deus. Ora, esse cenário não ia mudar com a conquista da Terra Prometida. A conquista da Terra Prometida daria ao povo de Israel, às 12 tribos, às famílias, aos clãs, uma situação de estabilidade. Entretanto, uma vez que eles estão dentro de Canaã, com contato a várias outras religiões, a vários outros deuses, a probabilidade deles capitularem da fé e deles abandonarem ao Deus de Israel era uma probabilidade grande e uma probabilidade real. O que Josué está falando ao povo é o seguinte: olha, vocês têm que fazer uma decisão agora. Assim como Deus escolheu vocês, e o verbo é o mesmo utilizado no versículo 15, vocês devem agora escolher quem vocês devem servir. E essa escolha tem que ser feita de uma maneira consciente, porque é justamente essa escolha que vai pautar toda a existência futura de vocês nessa terra. Independente da escolha que vocês façam, porque eu, Josué, fiz o que tinha que fazer até esse ponto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir o que vocês quiserem, vocês têm a consciência, vocês têm a lei, vocês têm toda a revelação dada por meio de Moisés. Vocês façam a escolha. Entretanto, contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós não temos que fazer uma decisão nesse sentido, não é verdade? E às vezes a decisão de servir ao Senhor é uma decisão onde nós somos minoria. Às vezes também é uma decisão onde a minha família, o meu núcleo familiar, as pessoas mais próximas de mim devem participar junto comigo, enquanto que tantos outros fora desse núcleo estão indo por um caminho diferente. O conceito de casa, o conceito de comunidade, o conceito de família é muito presente dentro da teologia do Antigo Testamento e também se reflete na teologia do Novo Testamento. Quem não se lembra do episódio em que Paulo e Silas estão presos em Atos capítulo 16 e acontece um grande terremoto, as celas se abrem, mas Paulo e Silas não fogem.
E o carcereiro, impressionado com isso, o carcereiro ele se dirige a Paulo. E o que Paulo diz a ele? Crê no Senhor Jesus, e você e a tua casa serão salvos. Aqui, oikos, casa, é o mesmo sentido de família. É o mesmo sentido de ter um pai, uma mãe, filhos agregados. Muitas vezes nós colocamos toda a importância da nossa fé sobre a igreja. Mas nós não podemos esquecer que até mesmo a igreja é um corpo formado de várias famílias. E o núcleo central familiar é algo muito importante para o desenvolvimento da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus e da prática e da experiência do amor divino. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Anohi u beiti. Que em tempos como estes, quando a individualidade tem sido cada vez mais realçada, a gente possa voltar para as páginas bíblicas e redescobrir o valor da casa, da família. E trazer essa casa e essa família para debaixo da aliança com o Deus de Israel, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa relação do eu e a minha casa possam continuar sendo a base onde a nossa fé floresce e se desenvolve. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais. Já estamos no mês de novembro e eu tenho um aviso muito importante, uma promoção. A Udemy, o portal Udemy, tem colocado vários dos seus cursos com promoções muito grandes, acima de 70% de desconto, e os meus cursos de grego do Novo Testamento estão também com essa promoção. Então, acessando os links aqui embaixo, você vai poder adquirir esses cursos com preços muito baixos durante esse mês. Então, não perca essa oportunidade e corra lá e faça parte do curso de grego do Novo Testamento que eu tenho oferecido de forma online na plataforma Udemy. Semana que vem nós voltamos com mais um Texto em 10 e que você e a sua casa possam ser abençoadas por Deus durante toda essa semana. É isso, até lá, tchau!